Boa noite. É uma alegria estarmos aqui de volta para mais um estudo, uma reflexão no nosso programa Palavras de Vida Eterna. Para você que está nos ouvindo agora, para você que vai nos ouvir depois, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema vai ser muito legal. É uma parábola. Mas antes da gente começar a falar sobre a parábola, vamos fazer a nossa prece. Nosso trabalho sempre começa com as bênçãos e o agradecimento a Deus por mais uma oportunidade de nos reunirmos para estudar o Evangelho de Jesus. Então vamos agradecer. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por estarmos aqui, em nome de Jesus, para refletirmos sobre seus ensinamentos, rogando aos espíritos benfeitores a inspiração para que possamos bem compreender, Senhor, tudo aquilo que vamos refletir nesta noite. Que teu amor, a tua luz envolva todos nós, nossos lares e todos aqueles, Senhor, que fazem parte da nossa família espiritual, da nossa família terrena, todos, Senhor, irmãos em humanidade, que a tua paz envolva todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre mais uma parábola de Jesus. É a parábola do rico e do Lázaro. Para falarmos um pouquinho de parábola, é interessante a gente ter em mente que quando Jesus narrava, contava essas histórias, trazendo elementos ali da vida, do cotidiano das pessoas, Jesus estava querendo chamar a atenção, né, das pessoas para aquele ensinamento que ele trazia. Hoje, alguma dos contextos que a gente vê na parábola, para a gente pode parecer rotineiro, natural, e a gente não ter, vamos dizer assim, um entendimento da força do ensinamento de Jesus à época. Certo dia eu vi um estudioso do Evangelho falando sobre parábolas, e ele disse que a parábola, principalmente as histórias que Jesus contava, ela tinha um quê de causar uma contradição, um chamar a atenção da pessoa. Porque se Jesus narrasse uma história e terminasse naquela linha do raciocínio que todo mundo esperava que fosse acontecer, essa história não chamaria atenção, mas as pessoas saíam dali, do convívio com Jesus, como a gente também sai, refletindo no contraditório do que aquele ensinamento trazia. Porque a expectativa é como se a gente aqui tivesse vendo um filme, vamos falar assim, e quando a gente vê a temática do filme, se é um drama, se é um romance, a gente já tem uma certa predisposição a entender o final daquela história, né? Quando a gente fala de romance, por mais que haja desencontros no meio da história, a gente sabe que no fim vai dar tudo certo, aquele casal ali vai estar junto, né? Quando é um drama, a gente sabe que vai ter uma partida, algo assim. Então a gente tem uma expectativa do final. As parábolas que Jesus contava, a gente vai ver que os elementos dela, quando a gente contextualiza na época dele, com a cultura, a sociedade, o contexto religioso que se vivia, traz situações que são totalmente escandalosas, né? Escândalo no sentido de que as pessoas ficavam perplexas, elas não entendiam, num primeiro momento, a finalização daquela história daquela forma que Jesus contou. Então, Jesus começava a narrar, e lá para o meio, para o fim, vinha um desfecho completamente diferente do que era a expectativa do público que ali ouvia. E hoje a gente vai falar da parábola do rico e de Lázaro. Já o título da palavra
traz para a gente dúvidas, perguntas. Por que que Jesus, né, se é que é um nome Lázaro, por que que Jesus nominou, né, ou mesmo ao mendigo que estava ali nas portas, mesmo que Jesus não tenha dado um nome próprio, como a gente entende, mas por chamar Lázaro, para a gente hoje, né, tendo um significado dessa palavra, a gente entende como se Jesus nominasse aquele que era o miserável, e o rico Jesus deixou para a posteridade sem nenhuma identificação, né? Então, só isso já chama muito a atenção da gente. Essa parábola tem muitos recursos para a gente analisar, para a gente se debruçar sobre ela, né? Mas nós não temos muito tempo assim aqui, nesse nosso encontro. Então, a gente vai tentar extrair dela, trazendo o contexto da época, um tanto desses ensinamentos de Jesus, né? Então, vamos começar fazendo a leitura do texto, depois a gente vai trazer as reflexões que a gente preparou para a gente trazer nesse estudo de hoje. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, os versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, que é inferno, né? Levantando os olhos, estando em tormento, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e tu estás aflito. Além disso, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para cá. Disse, sendo assim, aí já é o rico falando, né? Disse, sendo assim, peço a ti, pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que ele também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até ele, se arrependerão. Disse-lhe, se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Essa é a história que Jesus contou àqueles que estavam ali a seu lado, né? Mas para a gente começar a contextualizar, vamos falar dessa. Aqui a gente vê que Jesus, né, está trazendo as discrepâncias entre a vida terrena e a vida espiritual de duas situações vivenciadas por espíritos encarnados à mesma época e desencarnados à mesma época, né? Então, percebe que Jesus, no começo, ele faz questão de descrever a situação do rico, né? Ele diz que ele se vestia de púrpura e linho. Púrpura é uma cor, né, que à época de Jesus
para se conseguir essa cor, né, essa pintura, essa tinta para tingir tecidos, ela era extraída de certas ostras, né, de certos moluscos que para se conseguir um pouquinho dessa tinta, isso a gente encontra aí no Google, né? Para se conseguir um pouquinho dessa tinta, você tinha que ter mais de 1.000 ostras para você tirar um pouquinho de tinta. Então, vocês imaginem um tecido, né, como uma roupa, uma veste de um homem todo tingido de púrpura. E era uma tinta que também não era produzida ali em Israel, né? Ela vinha, eu acho que de Tiro, que é outra cidade que parece que fica onde hoje é a Turquia, não tenho muita certeza, mas enfim, ela vinha de uma região que não era ali dos arredores onde Jesus estava contando essa história. E o linho era um linho puro, né? Fino, era um tecido fino, leve, caríssimo. Então, conta-se que para uma veste dessa, né, de púrpura e linho, cálculos, estimativas feitas, né, por estudiosos, diz que isso equivaleria a 7 anos de salário de um trabalhador comum daqueles que estavam ali, uma veste dessa. Então, daí a gente já consegue perceber que quando Jesus fala desse rico, não é uma pessoa só numa situação melhor que aqueles que ali estavam, né, numa situação comum. Era uma coisa de ser os líderes religiosos, uma coisa de pessoas com riquezas absurdas, né, diante da situação da população em geral. Era uma coisa de pessoas abastardas que tinham recursos muito além do imaginário daquelas pessoas que ali estavam. E aí Jesus traz um contraponto, não de uma pessoa comum, mas de uma pessoa em miséria absoluta. Porque uma pessoa como a condição de Lázaro, o corpo, a veste dele devia ser farrapos, coberto de feridas. Então, e aí se coloca essa figura, essa pessoa, na porta desse homem que vivia diariamente se deleitando, se banqueteando, quando que na época a alimentação era uma coisa também difícil de se conseguir. Então, banquete diariamente, estar se banqueteando, era uma situação inimaginável, né? Era um desperdício de comida. E o Lázaro estava ali no portão dessa criatura. Então, existia o portão como Jesus trazendo uma figura de linguagem de um divisor da opulência que estava atrás daqueles muros e da miséria que estava ali às portas daquele homem, né? E quando aqui Jesus comenta que o Lázaro desejava as migalhas que caíam da mesa daquele rico, é que naquela época não se usava tecidos, guardanapos para se limpar as mãos, se comia com as mãos no prato, né? Então, uma comida gordurosa se limpava as mãos com um pedaço de pão. Então, se pegava o pedaço de pão, limpava-se os dedos e jogava aquelas migalhas do pão no chão. Então, quando Jesus disse que Lázaro desejava aquelas migalhas, está dizendo que a fome dele era tanta que ele queria aqueles pedaços de pão que o rico desprezava para limpar as mãos, né? Então, aí a gente vai vendo quanto que Jesus estava colocando aquelas pessoas ali reflexivas diante dessa história, para entender aonde isso ia se dar, né? E quando se diz aqui também que os cães vinham lamber-lhes as feridas, a gente aqui, no contexto atual, pensa em cães como o animal doméstico que a gente tenha, ou mesmo que seja um cão de rua, nós não estamos pensando neles como
aquele animal selvagem, abandonado, desprezado, né? A gente tem um certo carinho pelo o cão hoje em dia, né? Um olhar mais carinhoso. A gente vê hoje as pessoas em situação de rua andando acompanhadas de cães. Essa não era aquela realidade. Então, o Lázaro estava tendo os cães lambendo-lhes as feridas, porque nem forças, talvez, para espantar os cães ele tinha, porque aqueles cães eram animais que eram considerados impuros, né? Eram animais carniceiros que viviam na rua, não eram animais do cunho doméstico, eram animais que viviam procurando do que se alimentar também, assim como Lázaro, né? Então, essa situação era uma situação deplorável, né, para qualquer judeu naquela época. Então, Jesus colocou de um lado aquele que tinha uma vida opulenta, abastada, e do outro a miséria sem nenhum consolo. Então, quando a gente olha para essa história, a gente já vai vendo essas contradições, né? Ali da vida material. Mas, para além dessas questões que a gente agora se situou, né, da vivência da época, a gente precisa entender o lado espiritual. Para os judeus, você ser rico, você ter vida longa, você ter prosperidade material, significava que você era abençoado por Deus. Você ter filhos, muitos filhos, uma prole grande, eram bênçãos de Deus. Se você, ao contrário, não tivesse prosperidade, não tivesse riqueza, não tivesse filhos, você era amaldiçoado, né? Então, Deus tinha algo de punitivo em relação a você. Então, quando a gente vê essas situações, as pessoas na época estavam vendo o rico como o abençoado, esse miserável Lázaro, não é? Aquele que Deus abandonou, que Deus não amava, né? E Jesus aí traz a reviravolta dessa ideia, porque se considerava, e eles ali não estavam pensando em vida futura de uma forma diferente, se acreditava que quando saísse da terra, continuaria daquela mesma forma. Ele já foi amaldiçoado, esse é um abençoado. E Jesus mostra um contexto completamente diferente. Jesus coloca o miserável no seio de Abraão, Abraão aqui simbolizando Deus, o Pai, e o rico ardendo nas chamas de um inferno eterno. Olha como Jesus trouxe a situação. Aí a gente agora vai ver o contexto espiritual disso tudo, né? Aí a gente vai ver que o diálogo todo acontece com o rico. Lázaro ali não se coloca, não fala. Ele está lá sereno ao lado de Abraão. O rico que está em sofrimento, né, no inferno, é quem começa a dialogar ao ver ao longe o pai. E aí a gente se pergunta, se ele está no inferno ardendo, né? Por que que ele não pediu o auxílio ao pai, não pediu misericórdia direta ao pai? Pediu ao pai que mandasse Lázaro vir servi-lo. Então ele ainda considerava Lázaro como um inferior a ele, né? Considerava que Lázaro tivesse essa obrigação de vir atendê-lo, de trazer um pouco de alívio ao seu sofrimento, mas não teve coragem de pedir ao Pai misericórdia para retirá-lo daquela situação. Aí a gente vai entender que Jesus está falando para a gente que as nossas expiações, as nossas culpas, a nossa consciência culpada é que nos coloca nessa posição de sofrimento, de dores, que nessa contextualização está aparecendo como penas eternas, né?
E aí, quando Abraão diz para ele que quem está onde eles estão não pode atravessar para onde o Lázaro está, para onde o rico está, e que o rico também não pode sair dali para lá, se a gente não tiver a visão espiritual, a gente vai acreditar que existe céu e inferno como posições eternas dos espíritos quando desencarnam. E assim não é, não é? A gente precisa entender que naquele momento o rico não consegue alcançar uma posição que seria o céu da paz, da consciência, porque ele sabe as faltas que ele cometeu. Então, nessa condição, ele ainda se autopune naquela região de sofrimento. E que quando diz que Lázaro não pode passar de lá para vir auxiliá-lo, o que Jesus está querendo dizer é que o espírito não retrograda, não é? Que Lázaro não ficaria ali subserviente a ele, porque Lázaro cumpriu aqui na Terra, né, naquela encarnação, com os compromissos que ele assumiu. Porque o que a gente precisa entender? O que define as nossas posições encarnados aqui no mundo é o nosso planejamento reencarnatório. Nós somos espíritos imortais e Deus, como Pai amoroso, representado na figura de Abraão, jamais nos deixaria em penas e sofrimentos eternos. Deus é justo, é bom e é misericordioso. E Deus nos dá a cada reencarnação as possibilidades de nos reabilitarmos diante da nossa própria consciência. Então, no nosso planejamento reencarnatório, quando no mundo espiritual, Kardec nos diz, né, onde se fala da lei de igualdade, que vai falar das diferenças de riquezas ali, ele vai falar da justiça divina, né? Ele pergunta aos espíritos por que uns nascem ricos e outros na miséria, e os espíritos vão responder que são as escolhas do próprio espírito ainda no mundo espiritual antes de reencarnar. Uns escolhem a prova da miséria, da pobreza, outros a prova da riqueza, mas que ambas as provas para nós são desafiadoras, sendo a da riqueza muito mais desafiadora, porque a prova da riqueza nos facilita os meios de maior apego aos bens materiais, de ceder às tentações do mundo material, do orgulho e do egoísmo, não é? E a prova da miséria, né, ela também nos dá ali como um teste, o teste da resignação e da paciência. Se o espírito for revoltado contra a providência, ele também não sai daqui vencedor da sua prova. E aí a gente vê que, se Lázaro alcançou a paz da consciência, é porque, quando reencarnado, passando pela prova em que ele estava passando da miséria, que pode também ser uma expiação, né, de faltas passadas, mas pode ser uma prova para, como missão, mostrar aos outros o bem suportar das dores e das vicissitudes do mundo material e sair daqui resignado, ele conseguiu alcançar isso. Ele saiu resignado. Então, por isso, ele alcançou naquele momento o que se chama ali o seio de Abraão, né? A serenidade e a paz da consciência. E aquele que durante a vida material foi o rico, né? Assim, que viveu na opulência, na abundância, ele não teve em si, ele não passou pela prova da riqueza, porque a riqueza, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é o capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, né? A gente vê que ele adorou,
né, que ele se apegou demais às posses materiais, à opulência, né, viveu ali regaladamente, mas o recurso foi todo empregado aos seus prazeres sensoriais e à sua vida material. Nada ele fez em benefício do próximo. Ele não teve caridade para com o próximo, né? Então, o que Jesus quis mostrar não é que a riqueza seja concedida por Deus quando, num planejamento reencarnatório, o espírito assim o pede. Não é vamos dizer, uma fonte de perdição para nós. É uma prova muito arriscada, mas que o espírito tem condição de vencer. Porque a riqueza, ela existe no mundo para nos auxiliar ao progresso. Se a riqueza fosse dividida igualmente, como os espíritos nos dizem no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente entre todas as pessoas da Terra, logo essa igualdade estaria desfeita, porque alguns não são previdentes para conservá-la e outros não são ativos o suficiente e inteligentes para fazê-la prosperar. Então, logo alguns estariam com mais e outros com menos do mesmo jeito. Mas isso não quer dizer que aquele que tem a riqueza não tenha o dever moral de auxiliar aquele necessitado, o fraco, né? Então, a riqueza existe como elemento de progresso. Ela se concentra em mãos, que isso muda de posição, né? Ela se concentra na mão de alguns, para que dali ela possa gerar um foco de luz e de progresso na ciência, na tecnologia, né? Se não tivesse recursos concentrados, a gente não teria como desenvolver medicamentos, desenvolver uma produção de alimento de forma mais ampla, né? A biomedicina, a biotecnologia. Então, ela se concentra para que daí haja o progresso no planeta. E os espíritos dizem que cada um de nós ou já teve ou a terá, né? E que, a depender do uso que dermos aos recursos que não são nossos, tudo vem de Deus, mesmo o recurso que a gente aqui receba pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, não nos pertence. Somos apenas mordomos da propriedade de Deus. O que é nosso é aquilo que, ao partirmos daqui, podemos levar. É o aprendizado. Então, a prova da riqueza, ela vem para nós para que a gente aprenda a caridade e a abnegação. E para aquele que passa pelas dificuldades, a miséria, a doença, é uma prova de paciência e resignação. Essas são as virtudes que a gente precisa angariar diante das provas que somos colocados, além de tantas outras, né? Mas Jesus, trazendo essa parábola, ele quis mostrar para a gente que a nossa condição no mundo espiritual, ao retornarmos, que é a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria, vai depender de como nos comportamos aqui. E outra coisa bem interessante que a gente vê aí Jesus trazendo é o diálogo onde o rico pede para que ele envie Abraão para avisar os seus 5 irmãos que essa situação que eles estão vivendo, para que eles se arrependam, né? Então, o arrepender-se, João, o Batista, vivia chamando as pessoas: arrependei-vos, endireitai os caminhos. O arrependei-vos é uma mudança de conduta. O arrependimento não é só, puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. É uma mudança de conduta, é uma mudança de caminho, de rumo, né? Então, a gente vê ele pedindo que fosse avisar, e é interessante que Jesus fala, seus 5 irmãos. Por que Jesus colocou um número de irmãos nessa história?
nessa parábola. Tudo que Jesus fala tem um sentido. E a resposta de Abraão a ele também vem nessa linha. Porque quando ele fala para ir avisar que os mortos ressuscitam, ele diz que ele vai à casa do meu pai avisar meus 5 irmãos. E aí, quando a gente vai ver um pouco dessa interpretação social, né, cultural da época, alguns estudiosos dizem que Jesus quis se referir à Torá, porque a Torá são os 5 livros, né, que os judeus consideravam como livros sagrados, escrito por Moisés, que vai da Gênese ao Deuteronômio. Então, Jesus fala que Abraão respondeu, ele tem Moisés e os profetas que os escutem. Aí ele fala, não, meu pai Abraão, ele insiste, né? Se ele for ter com eles, eles se arrependerão. E aí tem outro contexto que a gente vê, ainda o egoísmo de casta, porque o rico não falou para Abraão mandar Lázaro voltar para falar a toda a gente. Ele pediu que ele fosse só à casa dele falar para os 5 irmãos deles. Então a gente vê aquele egoísmo do clã, que os meus sejam salvos, eu não me importo com os outros, né? Então por isso a gente vai vendo o estado mental do rico em permanecer naquele inferno. Primeiro, ele percebeu que ele tinha errado, mas ele não mostrou arrependimento. Ele não perguntou a Abraão o que ele precisava fazer para sair daquele tormento. E quando ele pensa em ajudar alguém, ele também pensa de forma egoísta só nos irmãos, que são quem? Os irmãos dele de religião, os irmãos de casta, de seita, né? Aqueles que têm a Torá. E aí, Jesus dá um ensinamento para a gente muito interessante. Ele fala, eles têm Moisés e os profetas, né? Que os escutem, né? Que os ouçam. E ele diz assim ainda que se eles forem, ele se arrepende. E eles falam assim, ainda, Jesus ainda diz, né? Que Abraão fala que ainda, né? Mesmo que alguém se levantar, ou seja, ressuscitar dentre os mortos, eles não serão persuadidos. Jesus está falando para a gente, dizendo para a gente que fenômeno mediúnico, que aqui ele está falando de um fenômeno mediúnico de comunicação de um morto desencarnado com os encarnados, ele está dizendo para a gente que fenômeno não convence ninguém. Então, Jesus está chamando a gente à responsabilidade de estudarmos o Evangelho e as leis de Deus. Porque se a gente, aqui ele fez referência direta a Moisés e os profetas, porque era o que o povo conhecia naquela época. Para nós, hoje, os espíritas, a nossa responsabilidade de nos instruirmos, de nos educarmos, estudando o Evangelho de Jesus e os livros da doutrina, porque não é fenômeno espírita que vai nos auxiliar ao entendimento, né? E nos fazer modificar em nós aquilo que precisamos modificar. A nossa reforma íntima não vai depender da gente ver fenômenos. Se assim o fosse, Tomé, que viu Jesus ali na frente dele, como os outros, teria crido no primeiro momento. Todos os outros, né, que viram as curas maravilhosas que Jesus fez, nem por isso se convenceram. Poucos modificaram o rumo da sua vida. Aqueles que modificaram a sua vida é os que realmente queriam algo novo dentro de si. Não foram só através de uma cura material. Eles queriam uma cura da alma, eles já tinham sede da verdade, sede do evangelho. Então, Jesus nos chama a atenção
para esse contraditório. Ele não estava, em momento algum, condenando a riqueza, porque a riqueza também vem de Deus. Deus o permite àqueles a quem ele acredita que deve ter naquele momento. Cabe a nós sermos os mordomos fiéis, tanto dos recursos materiais, como dos outros recursos, né? Do recurso amoedado, como de tantos outros recursos que Deus nos dá para estarmos aqui. A nossa saúde mental, a nossa saúde do corpo físico, um corpo físico na reencarnação, que hoje está tão difícil reencarnar, né? Diante de toda a gama de planejamentos familiares, né? Então, a gente está vendo aí que a gente está numa vida com muitas bênçãos. Se a gente está de pé, falando, se temos o alimento no nosso lar, tudo isso são recursos da providência divina para que a gente saia daqui levando o aprendizado. Então, Jesus também não mandou e não falou que ninguém, para alcançar a paz da consciência, precisa se desfazer dos recursos materiais e se tornar um mendigo, né? Jesus simples, porque isso seria um peso na sociedade. Jesus quis mostrar para a gente olhe para o fundo do nosso sentimento para ver quanto nós carregamos ainda lá dentro de situações de apego aos bens materiais, de apego aos entes queridos. Então, ele quis mostrar para a gente que o nosso apego que nos leva à perdição. Não é o fato em si de sermos mordomos, administradores de recursos da providência. Nós, se assim o recebemos, como os Espíritos nos ensinam, devemos orar e pedir a Deus: Deus, tu me deste mais um encargo. Dai-me, Senhor, forças para me conduzir de acordo com a vossa determinação. Né? Então é isso que a gente deve entender. Essa parábola é linda, é muito rica, vale a pena a gente se debruçar sobre ela, relê-la com calma e extrair dela muitos elementos que vão tocar no nosso coração. E esse é o convite que eu faço para vocês, que voltem a estudar a essa parábola, que voltem a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens que estão no capítulo 16, são de uma riqueza belíssima e que vão completar muito esse nosso estudo. Então, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês conosco e os convido agora a fazermos a nossa prece para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Então, vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, pelas riquezas da vida, da saúde, da abundância, Senhor, de termos um lar, de termos a nossa família. E, Senhor, se assim não tivermos, também te pedimos força, coragem, resignação e paciência para passarmos pelas provas que nós mesmos te pedimos, porque nos foi concedido, Senhor, na certeza de que temos o amparo dos amigos benfeitores que estão ao nosso lado, nos dando bom ânimo para que possamos seguir adiante e sairmos daqui vencedores sobre nós mesmos. Muito obrigada, Jesus, que tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja.